Se você quer aprender maneiras reais de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês, eu preparei um e-book gratuito chamado 7 formas de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês. Para baixar, é só clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo neste vídeo. Você será redirecionado para um canal no WhatsApp, onde o link do e-book estará disponível. Nesse canal, divulgarei mais conteúdos gratuitos. Ninguém verá o seu número no canal, usamos somente para divulgar cursos e mais conteúdos para lhe ajudar a enriquecer. Helena sempre começava o dia antes do sol nascer, caminhando pelas ruas ainda vazias rumo ao prédio luxuoso onde trabalhava como faxineira. Era uma mulher simples, de mãos calejadas e olhar cansado, marcada por anos de luta para sustentar os 2 filhos sozinha. No trabalho, porém, ela nunca recebia reconhecimento. Ao contrário, era alvo de olhares de desprezo e comentários maldosos. Muitos funcionários tratavam-na como se fosse invisível, mas alguns faziam questão de lembrá-la do seu lugar. A humilhação se repetia diariamente, corroendo sua autoestima. Mesmo assim, Helena seguia firme, acreditando que um dia sua vida mudaria. Certa manhã, ao atrasar-se apenas 5 minutos por conta do ônibus lotado, Helena foi repreendida por uma supervisora que adorava humilhá-la em público. A mulher levantou a voz, criticou suas roupas simples e insinuou que pessoas como ela deviam ser gratas por qualquer salário. Os colegas riram, fortalecendo ainda mais a sensação de injustiça. Helena segurou as lágrimas, respirou fundo e continuou seu trabalho, esfregando o piso com a força de quem tentava limpar também sua dor. Ela pensava nos filhos e encontrava neles a motivação para suportar tudo. Mas algo dentro dela começava a mudar. O único que jamais a tratou com desdém foi o dono da empresa, Sr. Álvaro, um homem reservado, educado e sempre atento aos detalhes. Ele a cumprimentava todos os dias e certa vez até ajudou a carregar caixas pesadas, algo impensável para alguém em seu cargo. No entanto, poucos sabiam que Álvaro guardava seus próprios dilemas e uma solidão profunda causada por anos de problemas familiares. Com o tempo, ele começou a notar como Helena era ignorada e até maltratada pelos colegas. Aquilo o incomodava mais do que queria admitir. E foi então que ele passou a observá-la com outros olhos. Em um fim de tarde, ao ver Helena sentada sozinha no refeitório comendo um pão seco, Álvaro se aproximou e perguntou se estava tudo bem. A princípio, ela ficou assustada, sem entender por que um homem tão importante se importaria com ela. Ele puxou uma cadeira, sentou ao seu lado e iniciou uma conversa leve, perguntando sobre seus filhos, sua rotina e seus sonhos. Helena, tímida, respondeu com cuidado, mas no fundo sentiu algo que não experimentava há anos: respeito. Aquela conversa marcou o início de uma aproximação inesperada, silenciosa e cheia de significados. Com o passar das semanas, a relação entre os dois cresceu discretamente. Álvaro sempre encontrava motivos para conversar alguns minutos com Helena, elogiando seu empenho e sua honestidade. Ela, por sua vez, começou a confiar nele como jamais havia confiado em alguém do trabalho. Mas essa proximidade não passou despercebida, despertando ciúmes e malícia nos corredores da empresa. Comentários venenosos começaram a circular, aumentando ainda mais a pressão sobre Helena. Porém, o que ninguém sabia era que entre ela e o patrão estava sendo construído um segredo poderoso, um segredo capaz de transformar sua vida para sempre. Uma noite, após o expediente, Helena foi chamada à sala do Sr. Álvaro. Ela entrou apreensiva, temendo ter sido vítima de alguma fofoca maldosa. No entanto, ao contrário do que imaginava, ele parecia preocupado, quase aflito. Álvaro pediu que ela se sentasse e confessou que precisava de alguém de confiança para lidar com um assunto muito delicado. Helena não entendeu no começo, mas percebeu que ele tremia levemente. Aquilo a surpreendeu, pois nunca havia visto o patrão tão vulnerável. Era o início de um segredo que mudaria tudo. Álvaro revelou que enfrentava uma disputa familiar intensa por causa de sua fortuna. Os parentes ambiciosos pressionavam-no para assinar documentos e mudar o testamento, tentando garantir vantagens. Ele desconfiava de todos ao seu redor, menos de Helena. Disse que observava sua honestidade há muito tempo e que, para ele, ela era a única pessoa que realmente merecia confiança. Helena ficou sem palavras, confusa entre o medo e a gratidão. Ele então pediu que ela guardasse alguns documentos importantes em segredo absoluto. E Helena, mesmo hesitando, aceitou.
A partir daquele dia, Helena passou a visitar o escritório de Álvaro ocasionalmente, sempre após o expediente, garantindo que nenhum funcionário notasse. Ele criara uma pasta com registros bancários, contratos e até uma cópia do testamento. Helena era a guardiã invisível daquela papelada. Os dois combinavam palavras-código para se comunicarem discretamente. A cada encontro ficavam mais próximos, compartilhando conversas profundas sobre a vida, abandono, sonhos e medos. A química entre eles crescia, embora nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Contudo, os corredores da empresa se tornaram cada vez mais hostis. As fofocas aumentaram e muitas pessoas passaram a insinuar que Helena estava usando o patrão para conseguir favores. Certa manhã, a supervisora voltou a humilhá-la na frente de todos, dizendo que alguns sabem se aproveitar da situação. Helena ficou devastada, mas não contou nada a Álvaro para não envolvê-lo. O segredo entre eles precisava continuar intacto. Mas o que ela não sabia era que ele já havia notado algo errado e estava preocupado. Uma tarde, Álvaro chamou Helena mais cedo ao escritório e encontrou-a chorando em silêncio, escondida no corredor. Ao vê-la naquele estado, ele fechou a porta e pediu que contasse tudo. Helena desabou, revelando a humilhação constante que sofria. Álvaro ficou furioso, mas manteve a calma. Prometeu que ela não passaria mais por aquilo e que estava preparando algo muito importante para seu futuro. Helena não entendeu o que ele quis dizer, mas sentiu uma estranha esperança nascer dentro de si. O segredo entre os dois estava prestes a se tornar muito maior do que ela imaginava. Nos dias seguintes, Álvaro começou a tratar Helena com ainda mais cuidado. Ele passou a chamá-la para conversar em horários estratégicos, evitando olhares curiosos. Percebendo o desgaste emocional dela, ofereceu ajuda com o transporte, com roupas para os filhos e até sugestões para melhorar sua renda. Helena recusava educadamente, temendo parecer interesseira. Ainda assim, a atenção do patrão aquecia algo dentro dela, como se pela primeira vez alguém enxergasse seu valor. A liberdade de falar sem ser julgada tornava cada encontro mais íntimo. Em um desses encontros, Álvaro confidenciou que tinha problemas de saúde que escondia do público. Contou que os médicos o alertaram sobre complicações sérias e que ele precisava organizar os assuntos da vida antes que fosse tarde. Helena ficou chocada, levando a mão à boca, sentindo o peso daquela revelação. Ele sorriu de forma triste e pediu que ela não se preocupasse. Mas Helena passou a enxergá-lo não apenas como patrão, e sim como um homem fragilizado, alguém que confiava plenamente nela. O vínculo emocional ficou ainda mais intenso. Enquanto isso, os colegas de trabalho continuavam a atormentar Helena. Ela notava olhares maldosos sempre que saía da sala de Álvaro. Alguns inventavam histórias, outras pessoas juravam que ela receberia promoções secretas. Em meio ao caos, Helena tentava manter o foco no trabalho, repetindo para si que tudo era temporário. Mas, no fundo, a pressão constante a fazia pensar em pedir demissão. No entanto, sempre que cogitava essa ideia, lembrava-se do olhar sincero de Álvaro e da confiança que ele depositava nela. Certa noite, ao entregar novos documentos ao patrão, Álvaro notou que ele estava pálido e com dificuldade para respirar. Assustada, insistiu para que ele procurasse um médico imediatamente. Álvaro, teimoso, tentou minimizar a situação, mas acabou cedendo após ela quase implorar. Durante o caminho ao hospital, no carro dele, reinou um silêncio carregado de preocupação e emoção. Helena segurava o volante com força, enquanto seus olhos marejavam. Naquele instante, percebeu que já não era apenas um vínculo profissional, ela realmente se importava com ele. No hospital, os exames revelaram que Álvaro precisava de cuidados urgentes e repouso absoluto. Ele, porém, pediu que Helena não comentasse nada com ninguém. A notícia abalou profundamente a faxineira, que deixou o hospital com o coração acelerado e um peso indescritível na alma. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não imaginava o tamanho da tempestade que se aproximava. Segurando a bolsa contra o peito, caminhou até o ponto de ônibus, repetindo em silêncio uma promessa. Faria tudo ao seu alcance para honrar a confiança que ele havia colocado em suas mãos. Nos dias seguintes ao susto no hospital, Helena ficou ainda mais atenta ao comportamento de Álvaro.
Ele voltara ao trabalho, mas andava mais fraco, distraído e às vezes perdia o fôlego durante as conversas. A faxineira, preocupada, tentava sugerir repouso, mas o patrão insistia que havia assuntos urgentes para resolver antes de diminuir o ritmo. Ao mesmo tempo, a tensão entre os funcionários aumentava. Muitos notaram a mudança de atitude dos dois, e isso gerou ainda mais boatos. Helena se sentia encurralada, carregando um segredo que ninguém poderia descobrir. Certa manhã, a supervisora encontrou Helena saindo da sala de Álvaro e começou a gritar com ela sem motivo aparente. Disse que estava de olho e que sabia que a faxineira estava tramando algo. Helena tentou se explicar, mas a mulher a humilhou diante de todos, insinuando que ela seduzia o chefe para conseguir vantagens. O constrangimento foi tão grande que Helena precisou correr ao banheiro para chorar. O que ela não sabia era que Álvaro ouvira parte da discussão atrás da porta e seu rosto empalideceu ainda mais de indignação. Horas depois, Álvaro chamou a supervisora em sua sala e a demitiu por justa causa, sem permitir argumentações. A notícia se espalhou rapidamente pelo prédio, criando um clima de choque e revolta. Muitos culparam Helena, dizendo que ela havia manipulado o patrão. Outros afirmavam que ela era uma ameaça à ordem da empresa. A faxineira passou a ser seguida com olhares hostis, sussurros maliciosos e até ameaças veladas. Mesmo assim, ela continuava firme, pois sabia que precisava proteger o segredo de Álvaro, custasse o que custasse. Uma noite, ao deixar o prédio, Helena percebeu que estava sendo seguida por 2 funcionários rancorosos. O coração acelerou. Ela apertou o passo, mas os homens continuaram atrás dela, rindo e fazendo comentários agressivos. Assustada, Helena entrou rapidamente em uma padaria e pediu ajuda. Os homens ficaram do lado de fora por alguns minutos e depois desapareceram. Tremendo, ela mandou uma mensagem para Álvaro, dizendo apenas: "Precisamos conversar". Naquele momento, ela percebeu que o segredo que carregava já estava colocando sua própria segurança em risco. Quando se encontraram, Álvaro a abraçou com força, pedindo desculpas por tudo que ela estava passando. Ele confessou que sua família estava ficando cada vez mais hostil e desconfiada, e que isso poderia respingar nela. Disse também que havia tomado uma decisão definitiva sobre seu testamento, algo que mudaria o destino de Helena para sempre. A faxineira ficou paralisada, sem saber se sentia medo, culpa ou esperança. Era como se a vida estivesse prestes a virar uma página enorme, mas ela ainda não conseguia ver o que estava escrito no topo. Na noite seguinte, Helena foi chamada ao escritório particular de Álvaro, um lugar onde pouquíssimas pessoas tinham acesso. O ambiente estava silencioso, iluminado apenas por uma luminária amarelada, criando um clima quase solene. Álvaro pediu que ela se sentasse e colocou uma pasta de couro sobre a mesa. Ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse reunindo forças para uma decisão final. Disse que após muito pensar sobre seu futuro e sobre quem realmente merecia confiança, havia feito mudanças importantes em seu testamento. Helena sentiu o coração acelerar, imaginando o que aquilo significava. Álvaro abriu a pasta e revelou um documento recém-assinado, autenticado em cartório. Ele explicou que sua família, movida pela ganância, não cuidaria de seu legado como ele desejava. Falou que, ao contrário deles, Helena demonstrara honestidade, lealdade e humanidade em todos os momentos. Por isso, decidiu deixá-la como beneficiária principal de uma parte significativa de seus bens, uma fortuna que ela jamais imaginaria tocar. Helena ficou completamente em choque, levando as mãos ao rosto. Tentou recusar, dizendo que não era digno. Mas Álvaro insistiu, afirmando que essa era a sua decisão final. Mesmo com o documento diante dela, Helena demorou para processar o que estava acontecendo. O patrão segurou sua mão e disse que ela merecia uma vida melhor e que aquela era sua forma de agradecer por tudo que ela havia feito. Helena chorou, não apenas pela fortuna, mas por sentir que finalmente alguém reconhecia seu valor. Álvaro pediu que ela guardasse segredo absoluto, pois sua família jamais aceitaria aquela decisão. A faxineira assentiu, sabendo que estava aceitando um peso enorme sobre os ombros, um peso que mudaria seu destino para sempre. A partir daquele momento, Helena passou a viver com um medo constante. Se a família descobrisse o testamento, poderia acusá-la de manipulação ou até tentar prejudicá-la. Cada passo que dava no trabalho parecia observado por olhos desconfiados.
Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia mais próxima de Álvaro do que nunca. Ele confiava nela para lidar com assuntos que ninguém mais poderia saber. A relação entre os dois evoluía para algo profundo, silencioso e cheio de sensações conflitantes. Helena tentava não se envolver emocionalmente, mas o coração insistia em desobedecer. Enquanto isso, a saúde de Álvaro piorava silenciosamente. Ele tentava esconder a dor, mas seus passos estavam mais lentos, sua voz mais fraca e o cansaço evidente. Helena notava tudo e tentava incentivá-lo a procurar ajuda, mas ele recusava, dizendo que precisava concluir alguns assuntos importantes antes de se afastar. Em alguns momentos, ela o encontrava olhando pela janela, como se contemplasse o fim de um ciclo. Em outros, parecia seguro e firme, determinado a garantir que Helena teria uma vida digna. Algo no ar anunciava que uma grande virada estava prestes a acontecer. Numa manhã cinzenta, Helena chegou ao trabalho e percebeu um clima estranho no prédio. Funcionários cochichavam pelos cantos, alguns pareciam assustados, outros maliciosamente satisfeitos. Logo foi chamada à sala da direção, onde recebeu a pior notícia possível. Álvaro havia falecido durante a madrugada, vítima de uma complicação repentina. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Helena levou a mão ao peito e sentiu as pernas tremerem. Era como se o mundo tivesse parado. Além da dor da perda, um medo profundo tomou conta dela. O que aconteceria agora? Durante o velório, Helena manteve distância, com receio de atrair olhares e comentários. A família de Álvaro estava presente em peso, alguns chorando, outros mais preocupados em discutir herança do que em homenagear o falecido. Helena observava tudo de longe, segurando um lenço com força, tentando controlar o choro. Ela queria se despedir, mas temia que sua presença fosse interpretada de modo errado. Em certos momentos, parecia que os familiares a olhavam com desconfiança. Era como se eles pressentissem que havia algo que não sabiam. Alguns dias depois, os advogados convocaram todos os envolvidos para a leitura do testamento. Helena foi chamada também, algo que deixou os familiares indignados. Sussurros preencheram a sala enquanto ela se sentava timidamente ao fundo. Quando o documento começou a ser lido, a tensão se transformou em choque absoluto. O advogado anunciou que parte expressiva da fortuna de Álvaro, incluindo imóveis, aplicações financeiras e uma reserva milionária, havia sido deixada para Helena. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar o ar ao redor. Imediatamente, a família iniciou um ataque verbal contra ela. Alguns se levantaram gritando, dizendo que aquilo era uma fraude, que Álvaro jamais faria tal coisa. Outros a acusaram de manipular o falecido, insinuando que ela se aproveitara da fraqueza dele. Helena, assustada, tentou explicar que nada daquilo fora pedido por ela, mas ninguém queria ouvir. O advogado, firme, confirmou que as assinaturas eram autênticas e que a decisão de Álvaro fora pensada e registrada em cartório meses antes. A raiva da família só aumentou, transformando-se em ódio explícito. Ao sair da reunião, Helena precisou ser escoltada até o carro por seguranças, tamanha era a fúria dos parentes. Ela entrou no veículo tremendo, com o coração disparado, sem conseguir acreditar no que estava vivendo. No trajeto de volta para casa, emoções conflitantes se misturavam dentro dela. Dor pela perda de Álvaro, medo das consequências e uma sensação de incredulidade diante da herança. Ela olhava pela janela, tentando compreender como sua vida, antes tão simples e marcada por humilhações, estava prestes a alcançar um destino completamente diferente. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram caóticos. Jornalistas começaram a rondar o prédio onde Helena morava, tentando arrancar declarações sobre a faxineira milionária. Vizinhos falavam sem parar, alguns com inveja, outros incrédulos, todos curiosos. Helena se trancava em casa sempre que podia, tentando proteger os filhos da exposição repentina. A família de Álvaro, por sua vez, entrou com ações na justiça para tentar anular o testamento. A pressão se acumulava como uma tempestade prestes a desabar. Mesmo assim, Helena tentava manter a calma. Para lidar com a situação, ela passou a se reunir regularmente com os advogados deixados por Álvaro, que a orientavam sobre cada passo.
Eles explicaram que o documento estava sólido e dificilmente seria revertido, desde que ela mantivesse a postura discreta e não se deixasse provocar. Helena, embora assustada, demonstrou uma maturidade que ninguém esperava. Começou a estudar sobre finanças, investimentos e administração, querendo honrar o legado que havia recebido. Ela sabia que não poderia desperdiçar aquela oportunidade. Era o início de uma transformação profunda. Aos poucos, Helena percebeu que a fortuna não apenas mudaria sua vida material, mas também sua autoestima. Depois de anos sendo humilhada e tratada como invisível, ela finalmente se via como alguém que merecia respeito. Comprou uma casa maior para viver com os filhos, garantindo o conforto e segurança que nunca havia tido. Matriculou-se em cursos, ajudou pessoas próximas e pagou dívidas, mas sempre com humildade, lembrando-se das palavras de Álvaro. Ela sabia que ele desejava que sua vida fosse melhor, não apenas mais rica. Enquanto isso, a família de Álvaro continuava a atacá-la publicamente. Mas quanto mais investigavam, mais ficava claro que ele realmente confiava nela. Documentos, gravações e assinaturas comprovavam a autenticidade do testamento. A imprensa também começou a mudar o tom, retratando Helena como uma mulher honesta que havia conquistado a confiança de um empresário solitário. Com o tempo, a perseguição foi diminuindo. Helena respirava um pouco mais aliviada, mas ainda sentia falta de sua rotina simples e principalmente da presença discreta e gentil de Álvaro. Em uma tarde silenciosa, enquanto organizava documentos deixados por ele, Helena encontrou uma carta lacrada com seu nome. O coração acelerou. Na carta, Álvaro agradecia tudo que ela havia representado para ele: paz, sinceridade e humanidade. Dizia que, graças a ela, seus últimos meses foram mais leves e que deixar a fortuna era a forma que encontrou de retribuir. Helena terminou a leitura com lágrimas escorrendo, sentindo um misto de gratidão e saudade. Naquele momento, ela percebeu que sua maior transformação não estava no dinheiro, e sim no valor que finalmente aprendeu a enxergar em si mesma. Com o passar dos meses, a vida de Helena tomou um rumo totalmente diferente. As ações judiciais movidas pela família de Álvaro foram sendo derrubadas uma a uma, até que finalmente o juiz confirmou oficialmente a validade do testamento. A decisão se espalhou pelos noticiários, agora retratando Helena como uma figura inspiradora. Mesmo assim, ela evitava entrevistas, preferindo manter a discrição. Seu foco era reconstruir a própria vida e oferecer aos filhos um futuro digno. O nome de Álvaro continuava vivo em cada decisão que tomava. Quando tudo começou a se estabilizar, Helena decidiu realizar um de seus maiores sonhos: abrir uma pequena fundação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que, como ela, sofreram humilhações e abusos no trabalho. A instituição recebeu o nome de Fundação Álvaro da Costa, em homenagem ao homem que acreditou em seu valor quando ninguém mais acreditava. A notícia emocionou muitas pessoas, inclusive antigos colegas de trabalho, que agora olhavam para ela com admiração e arrependimento pelas atitudes do passado. Com o tempo, Helena percebeu que a fortuna que recebera era mais do que dinheiro. Era uma responsabilidade e uma oportunidade de fazer o bem. Ela investiu em cursos, expandiu a fundação e começou a palestrar discretamente, sempre reforçando que respeito e dignidade não são privilégios, e sim direitos. Sua história começou a inspirar outras mulheres que viviam situações semelhantes. O brilho em seus olhos mostrava que ela finalmente encontrara seu propósito. Pela primeira vez, Helena não se sentia pequena ou invisível, sentia-se inteira. Certo dia, ao caminhar pelo jardim da nova casa, Helena segurou a carta que Álvaro deixara e sorriu. Não era um sorriso de tristeza, mas de gratidão profunda. Pensou em como tudo havia começado com humilhações diárias e um segredo inesperado. O destino, de forma tortuosa e imprevisível, a levara a uma vida que ela jamais imaginaria. Um vento suave passou entre as árvores e Helena teve a sensação de que Álvaro, de alguma forma, continuava por perto, acompanhando seus passos. Era como se ele ainda a protegendo. No final, Helena entendeu que sua verdadeira riqueza não estava no dinheiro herdado, mas na força que descobriu dentro de si.
Uma mulher antes humilhada, invisível e desacreditada, agora era símbolo de coragem, resiliência e renascimento. A fortuna abriu caminhos, mas foi sua integridade que a sustentou. Em silêncio, ela agradeceu por cada aprendizado e seguiu em frente, pronta para viver uma vida de propósito, liberdade e luz. Sua história, marcada por dores e milagres, se tornara a prova de que mesmo as vidas mais simples podem guardar destinos extraordinários.